Vamos ficar de pé? Aleluias. Quem está feliz com Jesus? Jesus é bom em todo tempo. Então, antes de nós lermos a palavra do Senhor esta manhã, eu quero que você feche os seus olhos. Quero que você respire e que você se conecte ao Senhor neste momento. Diga algo para Ele essa manhã. Diga: Senhor, eu vim te adorar. Tu és o dono da minha vida. Tu és o dono de todas as coisas. Eu diminuo para que o Senhor cresça. Cumpre o teu propósito neste lugar. Cumpre o teu propósito na minha vida, Senhor. Abençoa o teu povo, Senhor. Vem nesta manhã poderosamente. Faz aquilo que está, Senhor, no teu coração. Aquilo que o Senhor determinou para esse dia. Glorifica o teu nome mais uma vez, Jesus Cristo. Seja o teu nome exaltado, Senhor. Que o teu nome seja levantado nesta manhã. E que o Senhor fale conosco. Abençoa-nos mais uma vez. A ti seja toda a glória. A ti seja todo louvor. No nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis. No capítulo 1. Nós vamos ler a partir do versículo 28. Quem achou diz amém. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se. Encham e subjuguem a terra. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Amém? Você pode se assentar. Aleluias. Quando Deus cria o homem, no livro de Gênesis, Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. E como nós lemos essa manhã, Deus criou o homem para governar. Deus nos criou para governar. E Deus disse para o homem: domine sobre tudo. Deus deu autoridade para o homem, para ele dominar sobre os animais, sobre as plantas, sobre as aves do céu. Deus deu poder e autoridade para que o homem dominasse. Porque Deus sempre nos chamou para ser cabeça e não cauda. Quem entende isso? Só que a autoridade, ela é seguida por obediência. Enquanto o homem obedece a Deus, a sua autoridade está garantida. Só que nós vemos no decorrer do livro do Gênesis, no capítulo 3, do verso 16 ao 24, infelizmente, o homem, pela sua desobediência a Deus, o homem cai. Deus havia dito para o homem: ei, tudo é permitido. Tudo para você é permitido, só que tem uma árvore nesse jardim, que a minha ordem para você é não toque nela. Você pode ter todas, porque no dia que você tocar nela, você vai morrer. E o homem passou muito tempo, a Bíblia não fala o tempo que o homem passou naquele jardim, ele e sua mulher ali, dominando e obedecendo. Só que houve o dia que ele decidiu dar ouvido à voz da serpente, e ele desobedece, e ele come da árvore. E assim o que acontece? O homem experimenta a perda do seu domínio, pois tudo que estava sobre o seu domínio por causa da desobediência agora está sobre maldição. E sabe o que o homem faz? Aquela autoridade que estava nas suas mãos, ele entrega a chave na mão de Satanás. Ele perde aquilo que Deus havia estabelecido para ele. Eu quero dizer para você que mesmo com a queda do homem, Deus, ele disciplina o homem.
Deus tira o homem do jardim. Só que o plano original de Deus nunca foi que os seus filhos fossem dominados. E o projeto de Deus sempre era para que o homem dominasse. Só que agora, depois do pecado, o homem tinha que aprender a governar debaixo de umas circunstâncias totalmente desfavoráveis. Antes o domínio e o governo foi entregue. Ele não precisava se esforçar para aquilo. Só que agora, depois que ele entrega o domínio, ele entrega o governo na mão de Satanás, Deus perdoa o homem, disciplina o homem, e ele diz assim: eu quero que você continue governando, só que agora você vai ter que se esforçar para isso. Agora você vai ter que conquistar o governo novamente. E infelizmente, muitos de nós não aprendeu a viver governando, e sim sendo governado. Só que Deus quer mudar essa situação aqui hoje. Deus nos trouxe aqui esta manhã porque Deus, mais uma vez, Ele te perdoa e Ele diz assim: o meu propósito é levantar governadores, pessoas com controle na mão, com governo na mão. Esse é o propósito de Deus para mim e para você. E o tema da palavra que Deus deu para mim é governador ou governado. Quem é você? Governador ou governado? Em primeiro lugar, eu quero dizer assim: você governa a sua vida ou você é governado? O que é governar? Governar é mandar. Governar é dominar. Governar é controlar. Governar é administrar. É isso que Deus nos chamou para fazer. E a pergunta do Espírito Santo é: você tem governado a sua vida? Porque muitas pessoas, elas acham que elas estão no controle de suas vidas, mas no fundo não estão. Você realmente tem controlado a sua vida ou você tem sido controlado por coisas? Eu quero dizer que você pode ter o governo de algumas áreas e ser governado em outras. Você pode ter o controle de algumas coisas na sua vida e você não ter o controle de outras. Então o que precisa hoje é reconhecer e nos arrepender de estarmos sendo governados nas áreas que nós deveríamos estar governando. Quem entende essa palavra? Aleluias. E eu quero falar em algumas áreas que têm governado muitas pessoas hoje em dia. A primeira área que eu quero falar essa manhã é as finanças. O dinheiro tem controlado muitas pessoas hoje em dia. A pessoa vive para o trabalho, ela não tem tempo para Deus. Ela vive para buscar as coisas dessa terra e ela acha que ela está no governo. Ela acha que ela está controlando, mas quem tem controlado a sua vida não é Mamon. Porque quando você entende que de Deus vem todas as coisas, que Ele é aquele que nós cantamos essa manhã, Ele é o Jeová Jireh, Ele é que o provê, você não deixa nada nessa vida controlar aquilo que é dele. Porque se você entende que o seu carro é dele, que sua casa é dele, que tudo é dele, você não deixa as finanças te controlar, o trabalho te impedir de buscar a Deus. Porque quando você entende quem você é, que Deus te chamou para governar as coisas e não ser governado por elas, você entende que tudo pertence ao Senhor. E a Bíblia diz no Salmo 127, 2: inútil, escute isso, vos será levantar de madrugada, repousar à tarde e comer o pão de dores. Sabe por quê? Porque quem é governado passa isso aqui, mas quem é governador sabe que o provedor, Ele nos provê todas as coisas, que eu não preciso me preocupar, eu não preciso estar preocupado com as coisas, porque Ele dá aos seus enquanto dormem. Aleluias. A segunda coisa que eu quero falar que tem governado as pessoas hoje é a família. E muito incrível como nós vemos famílias desgovernadas, filhos
que governam os seus pais. Crianças pequenas que governam as suas mães, os seus pais. Não entendem o seu lugar de governo. E muitos de nós, como pais aqui hoje, o Senhor está te dizendo: quem é que tem governado a sua casa? Quem tem governado a sua casa? Deus nos chamou como governadores e não para ser governados. E muitas coisas estão fora de lugar, só que Deus está nos chamando essa atenção essa manhã, porque Deus é que Ele quer estabelecer as coisas. Deus nos chamou com ordem, e Deus nos chamou para dominar, para governar e para colocar os filhos no lugar que eles devem estar. Os filhos precisam estar no lugar, porque a própria palavra diz que nós devemos disciplinar os nossos filhos. E tem pai que tem retido a vara dos seus filhos. É por isso que estão crianças desobedientes e rebeldes, porque os pais não têm aprendido a governar a sua casa. A criança clama para o governo. O filho clama para o governo. As crianças clamam por limites, e a palavra diz em 1 Timóteo 3:4, essa é uma palavra para os obreiros, só que essa palavra não é só para os obreiros, é para os governadores de Cristo. Ele precisa governar a sua casa, e os seus filhos estão em sujeição a eles. Essa é a palavra do Senhor. Porque se você não entender que você precisa dominar agora, você vai ver o resultado disso depois. Você precisa entender que Deus colocou o domínio na sua mão. A terceira coisa que eu quero dizer que tem governado pessoas hoje são relacionamentos. Pessoas que vivem na dependência dos outros para ser feliz. Escute bem. A sua dependência não está no outro ser humano. Se você ficar dependendo de outro ser humano, você vai continuar sofrendo. Mas se você entender que a sua dependência vem do Senhor, você não vai ser dominado pelo que as pessoas pensam, pelo que elas falam, pelos sentimentos dela. Você vai ser dominado pela presença do Espírito Santo de Deus. Pessoas que dependem da aprovação dos outros para ser feliz, meu irmão. Tu não precisa da aprovação de ninguém. Você só precisa da aprovação do Senhor. Outra coisa que tem dominado pessoas hoje é as redes sociais. Tem dominado crianças, tem dominado adultos. Tem pessoas que acordam, não dá nem bom dia para Jesus, mas pega o telefone para saber quantas mensagens já tem lá. Dominados. Não consegue respirar sem telefone. A vida é Instagram, Facebook, é saber as últimas notícias, e a mente não consegue nem parar para ouvir o Senhor, porque está intoxicado. Dominado. Um dominado, ele não consegue ouvir a voz do Senhor, porque está entupido. Eu louvei a Deus de ouvir a Naila falando essa manhã, que nesse programa ela tinha que ficar 3 semanas. Eita glória, por isso que ela ficou paciente. A menina estava cheia de impaciência, porque é exatamente o que as redes sociais fazem. O telefone te deixa acelerado, e quando você dá um freio, você mostra quem está dominando as coisas. Aí você vai entender. Mas precisa ter coragem para desligar o telefone. Eu quero dizer para você que se você me ligar de manhã, eu não te atendo. Eu não levanto da minha cama sem falar com Jesus primeiro. Eu não saio do meu quarto sem ter meu tempo com Ele. Depois, eu falo com qualquer pessoa, mas eu controlo Ele. Eu falei, de manhã eu não quero saber todos os problemas que estão aqui. Eu quero que você fique aí e eu quero falar com Ele primeiro. Nós precisamos entender e botar as coisas no lugar. Outra coisa que tem dominado pessoas são os sentimentos. Pessoas que vivem dominados pelo que sente. Quanta gente está debaixo de depressão, a pessoa não sai de casa porque a depressão não deixa. Não sai de casa porque a ansiedade não deixa. Dominado pelo medo, dominado
chamou para ser dominado por aquilo que você sente. Deus te chamou para você ser dominado pela presença do Todo-Poderoso em você. Porque a presença do Espírito Santo, ela te faz um guerreiro. Ela não te faz temer nada. Ela não te faz nem temer os seus próprios temores. Ainda que um exército acampe-se contra mim, o meu coração não temerá. Só não teme quem está debaixo do domínio do Senhor. Vê o exército do inimigo te cercando. E o medo quer te dominar, mas naquele momento quem te domina é o poder do Espírito Santo. Aquele poder que pegou Sansão e que pegou uma queixada de boi e destruiu o exército. É esse domínio. Esse domínio. Tem pessoas hoje que estão dominadas pela comida. Dominados pelos desejos. Não consegue controlar o seu próprio corpo. Outras pessoas estão dominadas pela televisão e pelos jogos. É muito triste de ver jovens que não fazem outra coisa a não ser jogar. E pior que se fosse só jovens, não, é muitos adultos também. Chegou do trabalho é só no jogo. Não tem tempo para nada, dominado pelos jogos. E essas pessoas estão vivendo a ilusão de que estão governando. Estão vivendo a ilusão de que estão dominando alguma coisa. Só que o Espírito Santo está te confrontando nessa manhã para dizer para mim e para você: eu não te chamei para ser dominado. Eu te chamei com um Espírito excelente para que você coloque as coisas no lugar que elas devem estar. E eu quero dizer para você que tudo isso são portas que o inimigo usa para nos controlar. Ei, o diabo ele não quer só uma área da sua vida, não. Às vezes ele está governando uma, mas ele quer mais. E ele vai entrando com sapatinho de algodão. Quando você vê, você já está dominado e você não sabe. Porque as pessoas hoje, elas têm sido totalmente dominadas por Satanás e seus demônios. Olha, se você vai no mall hoje, você vê uma geração dominada pela morte. Você vê uma geração dominada pela tristeza. Os jovens hoje andam encurvados, com capuz na cabeça, não falam com ninguém. Eles vivem num mundo dominado pela depressão, pela ansiedade, pela crise do pânico. Essa geração tem vivido debaixo do domínio das trevas. O inimigo, ele quer determinar as coisas. É só você olhar nas mídias, pessoas que não querem ser seres humanos mais. Tem pessoas que virou cachorro, pagam cirurgias caríssimas para virar um animal, dominadas pelos demônios. As pessoas hoje, elas não estão vivendo mais consenso, elas estão debaixo do domínio das trevas. O inimigo, ele quer determinar as coisas, ele quer determinar até aquilo que você veste. Meu irmão, você precisa pedir ao Espírito Santo quando você vai numa loja, porque tem tanta coisa, tanto modelo que saiu de lá do inferno, e você não pergunta ao Espírito Santo aquilo que é para você vestir. E o diabo quer te dominar através da sua roupa, através daquilo que você pensa, através daquilo que você veste. Ele quer dominar a tua comida, ele quer dominar aquilo que você assiste na televisão. Abra os teus olhos. Você precisa entender que a imposição das trevas, nós estamos na terra, yes, e nós somos o sal dela. Nós estamos aqui, nós somos a luz dela. Enquanto a igreja está aqui, o mal ele tem que se aguentar, porque na hora que Deus arrancar a igreja daqui, a tribulação vai se espalhar na terra. Mas eu e você somos aqui supostos a dominar enquanto os nossos pés estiverem na terra. Nós somos supostos a controlar as coisas e não sermos controlados por eles. Você vai numa loja, se não tem aquilo que o Espírito Santo quer, procura outra. Você precisa entender que Deus, ele tem ciúme de tudo em mim e em você.
Qual é o modelo que você busca para você? Qual é o modelo que você tem buscado para você? Deus está confrontando as nossas vidas essa manhã, porque Ele está cansado de ver muitos crentes com cabresto do diabo. Tem muitos crentes que estão andando encurvado, pesado, porque não entendeu que está com cabresto do diabo em cima. E Deus está falando, é hora de se levantar, de quebrar toda a imposição das trevas. Posicione-se, governador de Deus. É hora de você se posicionar neste tempo que se chama hoje. Os jovens principalmente, quais são os modelos que vocês querem assistir? Querem cantar as mesmas músicas? Querem vestir as mesmas coisas? São dominados por aqueles que estão debaixo do domínio das trevas. Você precisa entender que Deus te chamou para ser um influenciador e não ser influenciado por essas coisas que estão aí fora. Sinto a presença de Jesus. Eu quero dizer para você que não existe governo sem o Espírito Santo. Um homem e uma mulher só se torna governador quando ele deixa ser guiado pelo Espírito Santo. Não tem governo sem ele. Não tem governo sem ele. Não tem governo sem a presença do Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele quer tomar o controle hoje. Ele quer tomar o controle da tua mente, do teu coração, do teu guarda-roupa, das tuas finanças. Ele quer tomar o controle de tudo hoje. E eu quero te dar exemplos de pessoas que pelo Espírito se tornaram governadores e não se deixaram ser governados. E a primeira pessoa que eu quero falar essa manhã é Daniel. Daniel no capítulo 1:8, a Bíblia diz que Nabucodonosor leva cativo o povo de Israel. E Daniel, junto com seus amigos, vai parar no cativeiro. Só que a Bíblia diz que Daniel assentou no seu coração não ser impuro. Você imagina só, tem pessoas que, se fosse convidado pelo rei, pelo príncipe lá da Inglaterra, se tivesse aquele banquete todinho, ia estar totalmente feliz. Mas Daniel não. Daniel, ele sabia quem ele era. Daniel tinha um espírito excelente. Daniel era um governador. E ele diz assim: eu posso estar num país cativo, mas o meu espírito, ele é de governador. Eu decido, não vou comer da comida, não vou beber o vinho que eles querem me dar, não me dou aos prazeres que o inimigo quer me dar. Porque quem controla aqui sou eu. Eu estou cativo, mas eu sou governador. Eu posso estar na Babilônia, mas eu aqui não vim para ser governado. Ei, nós estamos na Babilônia, mas nós não estamos aqui para ser governados. Nós estamos na Babilônia. Essa é a grande Babilônia que vai ser destruída. E o Senhor diz: sai dela, povo meu. Sai dela, povo meu. E o Senhor te diz assim: tu pode estar na Babilônia, tu pode estar vivendo do lado, mas o Senhor está te falando: você não pode se contaminar, porque tu és governador. Todo aquele que sabe quem ele é em Cristo, ele não aceita o controle do inimigo. Ele não é controlado pelos manjares que é oferecido. Ele não é controlado pelas ofertas. E você sabe o que acontece? Porque Daniel assentou no seu coração não se contaminar. Sabe o que aconteceu? Senhor, eu gostei disso. Então eu te levanto como governador nessa terra.
E Daniel foi levantado, mesmo estando na Babilônia. Deus levantou e exaltou a vida de Daniel como nunca antes. Deus honrou aquele homem ali, que ele passou do lado dos reis daquela nação que estavam governando, e Deus colocou ele do lado para governar. Porque quando o coração do homem agrada a Deus, Deus entra. A segunda pessoa que eu quero falar essa manhã foi José. José foi vendido pelos seus irmãos. José chega no Egito, longe do pai. Porque muita gente, às vezes quando está longe da família, cai na gandaia. Ninguém está vendo, ninguém me conhece, já que eu estou aqui, vou aproveitar tudo. Tem muita gente que sai do Brasil, fica aqui, sai do armário, faz as coisas. Por quê? Porque acha que é para as pessoas e não entende que aquilo que você faz é para Deus. Só que José era diferente. José tinha um espírito de governador. E a Bíblia diz que Potifar compra José. E José era tão tremendo que tudo que ele fazia prosperava. E aquele oficial botou os olhos nele e falou assim: esse cara é diferente. Só que no meio do trajeto de José, a mulher de Potifar começa a cobiçar José. Ei, tem demônios que vão atrás dos governadores de Deus. E o espírito da prostituição queria corromper o governador. Só que a palavra do Senhor diz que José, ele fugiu. Porque tem coisas que você não tem que lidar, você tem que fugir. Foge da aparência do mal. Foge das ligações, das conversinhas, foge. Governador, tu és governador de Deus, cuidado. Cuidado com as ofertas de Satanás. Porque o desejo dele é corromper o coração do governador. E a Bíblia diz que a prostituição queria pegar ele. Mesmo ele sendo quem ele era, uma decisão ele teve que tomar. Pago o preço que for. Pago o preço que for. Vou para a prisão? Vou, mas eu vou com a cabeça erguida. Porque eu sou governador de Deus. E José passou o que passou, mas a palavra de Deus diz que Deus honrou José. Deus levantou o governo de José, e José foi um dos governadores do Egito. Sabe por quê? Porque toda vez que você se levanta para deixar Deus governar através de você, Deus vai levantar o teu nome. A terceira pessoa que eu quero falar também essa manhã foi um homem chamado Mardoqueu. A Bíblia diz que havia um homem chamado Amã, que todas as vezes que passava, ele queria ser adorado. Só que havia esse judeu chamado Mardoqueu. Quando ele via Amã passar, ele falou: não me dobro. Eu só adoro a Deus. Eu não me prostro para homem. Eu não me prostro para homem. Só que aquilo enfureceu o coração de Amã. E Amã, ele preparou uma forca para matar Mardoqueu. Eu quero dizer para você que quando você entende a sua posição e você não abaixa, Deus, ele te defende. Quando você entende quem você é em Cristo, não abaixa, Deus te defende. O inimigo faz reunião para te destruir. O inimigo faz a reunião, já está marcando a forca, marcando a sua morte. Mas Deus tira o sono do rei. Deus tira o sono do rei. E Deus diz assim: no meu servo tu não toca, na minha serva tu não toca. Porque aquele que tem o Espírito excelente, o Espírito de governo, eu que governo, eu que governo. Não são circunstâncias, sou eu que governo, diz o Senhor. Oh, xaramandagasarabarraia. Aquele homem já tinha preparado a forca, já estava tudo no esquema. Só que ele não sabia que naquela noite Deus tinha tirado o sono do rei. Deus tinha tirado o sono do rei. E Deus incomoda o rei para fazer exatamente o oposto daquilo que estava sendo programado.
E Deus levanta mais uma vez do seu trono para abençoar aqueles servos que entendem o seu posicionamento, que não abaixa, independente do prejuízo que tenha que passar, porque a palavra do Senhor diz que o cidadão do céu, mesmo com dano, ele não volta atrás na sua palavra. Aquela pessoa que Deus tem como governador, não importa o prejuízo, se tem que ir para a prisão, não importa o que tem que passar, entende que a sua palavra está de acordo com a vontade de Deus, é aquilo que você vai fazer. E foi exatamente. E a Bíblia diz que Deus honrou Mardoqueu. E no capítulo de Esther, número 10, no verso 2, diz assim: todos os seus atos de força e de poder, e o relato completo da grandeza de Mardoqueu, a quem o rei dera autoridade. Todas essas pessoas não tiveram caminhos fáceis. Daniel foi para o cativeiro, José foi para a prisão, Mardoqueu, ele também quase foi enforcado. Eu quero dizer para você que às vezes não vai ser fácil. Se posicionar custa. Se posicionar custa. Eu quero dizer para você que você vai ser testado. Você será testado naquilo que você acredita. Você vai ser testado se você realmente é uma pessoa que Deus pode confiar o governo nas suas mãos, ou se você é uma pessoa totalmente governada. Você será testado no seu caminhar, querido. Mas se você permanecer, você vai ver o mesmo Deus que levantou José, o mesmo Deus que levantou Daniel, o mesmo Deus que levantou Mardoqueu, levantar a minha vida e a sua. Porque Deus tem compromisso com os seus governadores. Deus tem compromisso com aqueles que têm compromisso com Ele. Você não vai morrer na guerra, você não vai sofrer os danos, porque Deus é aquele que te justifica. Glórias, aleluia. E eu quero dizer para você que quem governa sabe exercer autoridade. E tem 3 coisas que eu e você precisamos governar. A primeira delas, 3 inimigos que os governadores precisam vencer. A primeira é a carne. Vencer a carne. Em Gálatas 5:24 diz assim: os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Quem governa sabe colocar a carne no lugar. Eu vou falar de novo. Quem governa sabe colocar a carne no lugar. Nós somos corpo, alma e espírito. Liga o som, fazendo favor. Eu sou igual Davi, eu preciso de música. Thank you. Quando você entende que você é um corpo, que você tem uma alma e você é um espírito, você vai decidir quem está no controle. E quando o teu espírito está no controle, você faz o que o espírito manda e não o que sua carne quer. Porque a sua carne, ela quer comer, ela quer balinha, ela quer docinho. Só que o teu espírito diz assim: tu não vai comer agora, tu vai jejuar. Tem gente que diz assim: não consigo fazer jejum, me dá uma dor de cabeça, ai, eu quase morro, sem café. A carne está no controle. A carne está no controle. Quando o espírito está no controle, a sua carne chegou amassada, porque ela trabalhou o dia inteiro, e ela quer cama, e você diz assim: você quer cama? Tu não vai para a cama não, tu vai adorar, tu vai se levantar, e tu vai buscar o Senhor. Quem governa põe a carne no lugar, ela fala assim: tu vai fazer o que é o Espírito que está mandando.
Tua carne não quer jejuar, tu põe ela para jejuar. Tua carne, ela não quer Bíblia. Mas quando você é governador, você diz assim, tu não quer ler não, né? Mas tu precisa. Tu vai fazer, não é porque você quer, mas você tem que fazer. Porque quem manda aqui não é você. Você está subjugada, debaixo do meu controle, debaixo do governo do Espírito Santo de Deus. Você tem um inimigo para vencer e um deles é a sua própria carne. Tem gente que não sabe o que é pôr a carne para trabalhar. Dá tudo que a carne quer. Todos os prazeres que ela quer, você dá. Governador não faz isso. Governador diz assim, tu vai jejuar. Tu vai ficar com dor de cabeça. Tu está cansado, mas tu vai orar, porque tu precisa orar. É assim que o governador faz. A segunda coisa que você precisa vencer é aquilo que está em 1 João 2,15. O que é nascido de Deus vence o mundo. A segunda coisa que um governador precisa vencer é o mundo. O que o mundo oferece. O mundo tem seus prazeres. Só que o governador que entende que ele não nasceu para viver nessa terra, ele não está preocupado com os prazeres do mundo. Porque o governador que sabe quem ele é em Cristo, ele sabe que o que Deus preparou para ele está lá. Deus não nos prometeu esse mundo. Ele falou, eu vou preparar um lugar. E não é aqui. Jesus disse, o meu reino não é deste mundo. O meu reino não é deste mundo. E tem muita gente querendo viver os prazeres deste mundo. E o Senhor está te falando, é hora de você entender que você precisa vencer o mundo. Jesus fez essa declaração, eu venci o mundo. Eu e você precisamos vencer o mundo. E a terceira coisa que eu e você precisamos vencer é o pecado. O pecado, ele se apresenta para nós todos os dias. Em 1 João 3,9 diz assim que todo aquele que é nascido de Deus, ele não pratica o pecado. Quando você é uma pessoa inteiramente em Deus, tu não desagrada a Deus. Com as suas ações, com a sua boca, xingando os outros, fazendo as coisas que não agradam ao Senhor. Quando você entende quem governa é o Senhor através de você, você não deixa o pecado te dominar. Sabe, em Gênesis, Deus já tinha chegado para Caim, ele falou assim, Caim, cara, eu estou olhando para o seu coração, eu estou vendo que o pecado já está na porta, mas convém a ti dominar. Convém a ti dominar este pecado. Porque tem gente que já vai fazendo os planos para pecar. Tem gente que já deita na cama pensando o que vai fazer para pecar, para desagradar a Deus. E o Senhor te diz, o pecado está à porta, mas convém a ti dominá-lo. Convém a mim e a você dizer não. Convém a mim e a você dizer não para o pecado. E eu quero concluir essa manhã dizendo que quando você agrada ao Senhor, Ele aumenta a sua autoridade. Quando você agrada ao Senhor, Ele aumenta a sua autoridade. Eu não sei se você entende que nós estamos como no exército. Tem soldados, cabos, tenentes, major, capitão. E à medida que você obedece, à medida que você cresce, o seu nível de autoridade também cresce. Hoje, e Deus é tão incrível que Ele não vai deixar você lutar com o general sendo que você é soldado. A sua luta é mediante a sua força, porque Deus não vai permitir coisas maiores que você possa suportar. Deus te dá no seu limite. Se está doendo aí, é porque Deus sabe que você é capaz de vencer este tipo de guerra. Se você está nessa batalha, Deus sabe que você tem condição de vencer nesse tipo de batalha.
Só que a palavra do Senhor diz que aqueles que o agrada, Deus aumenta a autoridade. E Deus está querendo aumentar a autoridade de governadores aqui esta manhã. Deus está querendo elevar pessoas aqui esta manhã. Deus está querendo elevar o nível de pessoas esta manhã. Em Lucas 19, 17, a Bíblia diz que Jesus estava falando uma parábola dos talentos, né? Das minas. E Jesus, o Senhor chama os seus servos e a um ele dá 5 minas. A outra ele dá 2 e a outra ele dá 1. O que tinha 5, granjeou mais 5. E você sabe qual foi a palavra? Governa sobre 10 cidades. E ao que tinha 2, governe sobre 4 cidades. Porque você tinha 2, você foi obediente, agora eu aumento a sua autoridade. Tu não vai governar mais só em 2 cidades, você vai governar em 4. Mas a Bíblia também fala daquele que enterrou aquilo que Deus deu. Enterrou o governo. E aí, quando chega o dia de prestar conta, porque cada um de nós vai ter que prestar conta. E o Senhor disse para ele assim: pega o que esse aí enterrou e dá porque tem 10. Você sabe qual tem sido a minha oração? Senhor, aquilo que os outros estão enterrando, pode depositar aqui. Aquilo que está sendo enterrado por outras pessoas, os talentos, o governo, a autoridade que era para estar na vida de outras pessoas que está enterrado, pode colocar aqui que eu estou available. É você? Você é essa pessoa que quer receber mais autoridade do Senhor? Você é essa pessoa que Deus está querendo contar nesses últimos dias para exercer autoridade na terra, porque Deus te chamou como governador? Só que a primeira coisa que você precisa entender é que você precisa governar a sua vida. Você precisa entregar o controle e deixar o Senhor dominar. Fica de pé. Talvez você diga assim: Senhor, eu olho para mim, eu me sinto tão fraco. Eu tenho sido mais governado do que eu tenho governado. As minhas emoções, as tristezas que eu tenho passado têm dominado a minha vida. Só que, independente daquilo que você sente, porque nós não vivemos pelo que sentimos, nós vivemos pelo que a palavra de Deus diz. E Deus te chama para você governar nesse tempo. Deus não está preocupado se você está tintindo ou não está tintindo. Deus está te chamando, você entende que você governa ou você é governado. Não tem outra. Ou você está sobre o meu domínio, ou você está sobre o domínio das trevas. Você não tem outra opção, querido. Você não tem outra opção. Eu vou ficar no meio. Não tem meio. Não tem em cima do muro. Ou é Deus domina, ou o diabo domina. Nós saímos do reino das trevas para o reino da luz. Nós trocamos de reino. Só que tem pessoas que trocou de reino, mas está deixando Satanás dominar áreas da sua vida. E hoje é o dia de você render isso diante do Senhor. Hoje é o dia de você se arrepender. Tem gente que tem sido dominado por enfermidade, vive doente. As doenças te dominam. Se você hoje entende que Deus te chamou como um governador e uma governadora do Senhor, que você precisa se arrepender, entregar o total domínio da sua vida, de todas as áreas, para o Senhor. Sai do seu lugar, vem aqui para frente, porque hoje Deus vai coroar você de glória, Deus vai coroar você de autoridade hoje. É no nome de Jesus que você vai
enfrentar o inferno todo de uma vez. Você é projeto santo do Senhor. Chega bem pra frente. Chega bem pra frente. Yes. No nome de Jesus vai prosseguir. Para o inferno luta e vence com poder. Sinta agora a unção de Deus. Hoje tem vitória pra você. Entregue o governo nas mãos do Senhor. Se arrepende. Diga para Ele: Senhor, quantas vezes as minhas emoções elas têm me dominado. Senhor, quantas coisas têm me dominado. Senhor, só que hoje eu ouvi que eu sou uma governadora. Senhor, hoje eu ouvi pela Tua palavra que o Senhor não me chamou como cauda, Tu me chamou como cabeça. Que mesmo quando o homem pecou, o Seu plano nunca foi que o homem fosse debaixo do domínio das trevas. A Sua vontade nunca foi essa, Senhor. Só que eu preciso dizer uma coisa para você, governador. Você precisa conquistar o seu governo. Você precisa conquistar o seu governo. Através daquilo que você tem passado, através das lutas, das dificuldades, você está trilhando o caminho para chegar aonde Deus quer. Deus, Ele sabe exatamente o caminho pelo qual você está trilhando. Só que hoje você precisa dizer: eu me rendo. Eu me arrependo, Senhor. Eu me arrependo de viver dominado pela fraqueza, Senhor. Minha carne, Senhor, a minha carne tem me dominado. O bem que eu quero fazer eu não faço, Senhor. Senhor, eu tenho sido dominado às vezes pela tristeza. Eu tenho sido dominado por coisas que eu não sou suposta. Só que hoje o Senhor te mostra quem você é. Ei, Adão pecou, é verdade. Adão pecou, Eva pecou, é verdade. Só que Deus, mesmo com o pecado deles, o plano original do Senhor é: eu restabeleço o seu governo, eu restabeleço a sua autoridade, eu estabeleço novamente a sua autoridade. Só que antes já vinha de graça, agora não é de graça mais. Agora tu tem que pagar um preço, agora tu tem que se esforçar para exercer o meu domínio na terra. Agora tu tem que se esforçar para exercer o meu domínio na tua família. Agora, tu tem que se esforçar para exercer o meu domínio nas tuas finanças, na tua saúde, na tua vida sentimental. Ei! Receba a autoridade. Receba. Não parar de adorar. Não parar de profetizar. Não parar. Se renda a Ele. Se renda a Ele essa manhã. Não parar de vigiar. Tu não vai ser dominado pela vergonha e nem pela culpa. Tu és governador do Senhor. Ei, tem um manto de autoridade que foi destinado para você. Tu não pode abrir mão da tua posição. Tu não pode abrir mão de quem você é em Cristo. Há uma posição espiritual sobre a tua cabeça. Há uma coroa de glória que está sobre a tua cabeça. Deus que colocou. E Ele diz: exerça, exerça, exerça a autoridade. Demanda rebachurianda aramassaia. Orebagachuri carabadaia. Yes. Vai se apropriando daquilo que Deus te deu. Vai se apropriando daquilo que Deus te deu.
Oh, aleluias. Deus conta contigo, crente. Deus conta contigo. Deus conta contigo. Yes. Yes. Não parar de vigiar. Não parar. Thank you, Jesus. Não parar de profetizar. Não parar de interceder. Não parar de vigiar. Aleluia. De sonhar, não parar. Oh, glória! Resistir do chamado para te vigiar. Santo Deus. Olha para mim. Muitos governadores estavam aqui hoje assim, ó. Governador não anda de cabeça baixa. Governador que entende que quem está vivendo aqui, que você é o embaixador de Cristo, tu não anda de cabeça baixa. Quando você entende quem você é, você só faz assim. Não sei se você já lembra daqueles filmes, igual o Rambo estava lá, eles achando que ele estava morto. Ele levanta a cabeça assim, e aquela fúria entra, e ele se posiciona novamente. Ele entende quem ele é, e ele levanta a cabeça, e ele diz: agora, Satanás, sai da minha frente. Sai da minha frente. Aquilo que você segurou, tu não segura mais. A minha vida, tu não segura mais. Porque eu não sou cauda, eu sou a cabeça. Tu és aquilo que Deus disse que você é. Deus te diz essa manhã que Ele te chamou e Ele te ungiu. E Ele não errou quando te escolheu. Ele não errou quando Ele te escolheu. Ele não errou quando Ele te escolheu. Ele te escolheu porque Ele sabe do que Ele depositou aí dentro. Há um depósito de Deus na tua alma. Há um depósito de Deus na tua vida. Tu és aquele que Deus conta. Tu és embaixador de Cristo. Aonde tu passar, tu entra naquele trabalho governando. Tu entra naquela casa para limpar governando. Tu entra naquele carro governando. Porque essa é a unção do Senhor que está sobre a tua cabeça. Eu quero que você dê a mão ao seu vizinho. Dá a mão. Yes. Yes. Deus está ungindo os governadores aqui essa manhã. Deus está derramando autoridade aqui essa manhã. Tem governador que está entendendo a autoridade que tem essa manhã. Recebe hoje. Recebe o fogo. Recebe a graça. Recebe a unção. Recebe a ousadia. Recebe a autoridade do Senhor. Recebe fogo. Fogo eu ministro sobre ti nessa manhã. A coragem essa manhã. Ora bababa suricara badahara. Recebe hoje. Olha o vento soprando. Recebe o vento de autoridade do Espírito. É Ele que vive dentro de ti. É Ele que vive dentro de ti. Recebe.
autoridade, ousadia, intrepidez, coragem, coragem. Eu ministro coragem para te vencer, vencer aquilo que tenta te dominar, aquilo que tenta te dominar, aquilo que tenta te paralisar. Põe debaixo dos teus pés agora. Põe debaixo dos teus pés agora. Põe debaixo dos teus pés. Pisa com autoridade, crente. Pisa, 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 pisa. Com autoridade. De sonhar, não parar nosso Deus, yes, é um Deus de vitória. O nosso Deus É, tu vai entrar agora. é um Deus de Vai entrar de vitória. Ele é general de guerra. É. Oh, quando entra na batalha, não entra. É um Deus de nossa fortaleza em tempos de guerra. o que ele é? Nosso general, liderança perfeita. O que ele está fazendo agora? Faz cair por terra todos os inimigos. Todos estremecem diante do seu poder. O nosso Deus é um Deus de vitória. O nosso Deus é um Deus de Vitória. Quando entra na batalha, não entra pra perder. Ele é invencível, nosso Deus é um Deus de vitória. Eu quero que você coloque a mão no seu coração agora. Escuta o Senhor chamando o teu nome. Ei, Ele não errou quando Ele te chamou. Você só tem autoridade se andar em obediência. A sua autoridade, ela é determinada pela sua obediência. Quando você desobedece, quando você peca, você entrega o controle nas mãos do seu inimigo. Só que hoje o Senhor está declarando perdão para você. E Ele está dizendo mais uma vez: eu confio em Ti, eu acredito em Ti, eu te chamei, eu fui lá no mundo e te busquei, porque eu sei do plano. Eu sei que lá você era cavalo do diabo, porque é assim que o diabo faz. Os que estão nas trevas são cavalo dele. Mas hoje eu e você pertencemos a Cristo. E hoje Ele diz: ei, tu era cavalo, mas hoje você é governador. Você era escravo, mas hoje eu te chamei para andar em liberdade. Eu te chamei para pisar em autoridade. Para pisar em autoridade. Então receba hoje. Receba ousadia. Receba fogo. Receba fogo, receba poder, receba graça. Receba a unção do Senhor.
E a coragem para pisar serpente, escorpião, porque a autoridade de Deus está sobre você. Eu te abençoo nessa manhã, com a coragem, com sabedoria e com autoridade, em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe.